noite, tudo bom? Bem-vindos para mais um Evangelho. Então eu vou fazer a prece, tá? De iniciação e a gente inicia o Evangelho, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos que estão presentes conosco aqui nessa noite do Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada um que estiver realizando o Evangelho nessa noite, tanto agora ao vivo quanto gravado. Possa nos abençoar, nos dar um bom entendimento do texto, que a gente faça uma boa leitura e também que fluidifique em nossas águas. Iniciamos agora esse evangelho, que assim seja. Vamos lá. O texto, mais uma vez, é Perdoar para que Deus vos perdoe, capítulo 10, primeiro texto, tá? Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Bom, eu vou explicar um pouco, né? Porque a gente leu aqui o texto. O perdão, vamos lá. É um assunto bem interessante de se discutir, porque muitas das vezes a gente acha que a gente perdoou uma pessoa e a gente não perdoou. Eu já passei por isso, sabia? De achar que eu tinha perdoado uma pessoa e de fato eu não tinha perdoado, porque se eu pensava na pessoa, eu sentia raiva, eu sentia ódio, eu não me sentia bem, sabe? E isso é muito ruim. E sabe pra quem que é ruim no final? Pra nós mesmos, sabe? A única pessoa que a gente vai se prejudicar quando a gente não perdoa é a nós mesmos, tá? Por quê? Aí que entra aqui o que eles falaram. Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Como a gente quer exigir de Deus ou de qualquer até pessoas encarnadas o que nos perdoe se a gente não tem a capacidade de perdoar? Tá, mas isso é fácil? Não, não é fácil. Na verdade, é um processo muito lento e que às vezes leva anos, sabia? Que é normal, que leva. Tem gente que consegue perdoar durante anos. Por exemplo, vou usar exemplos da minha própria vida, porque é o que eu vivi, então é o que eu posso falar aqui pra vocês. Quando eu estava na minha vidinha lá, quem me expulsou de casa foi meu pai, né? Pelos motivos dele, não culpo, não acho, sabe, não acho certo, não acho errado. Hoje em dia eu não acho nada porque eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Mas na época eu fiquei com muita raiva mesmo, ódio. E eu jurava, assim, eu falava, eu nunca vou perdoar ele na minha vida, eu nunca vou perdoar. E eu sempre repetia isso pra mim, eu nunca vou perdoar. Isso era horrível, sabe por quê? Porque eu fiquei com uma coisa tão ruim dentro de mim. Eu acho que eu fiquei 6 meses sem falar com ele, assim, sabe? Sem trocar uma mensagem, ele era bloqueado de tudo. E sendo que, sabe, quando a gente se enxerga de longe, aí que eu convido vocês a saírem do local que vocês estão de visão sobre a situação que vocês estiverem passando e olhe de outro ângulo. Porque hoje em dia que eu pego e olho desse ângulo, eu vejo o quanto isso é, primeiramente, infantil, tá? Segundamente, que nós temos que ter capacidade de perdoar. Sabe por quê? Porque, igual eu falei, a única pessoa que vai prejudicar é a nós mesmos. E quando a gente tem o evangelho que responde todas essas questões, a gente já tem as respostas para tudo. A questão é, vamos trabalhar nisso? Vamos colocar a reforma íntima em prática? Entende? E aí, quando eu virei espírita, que eu entendi sobre essas questões, eu falei, não, isso tá errado, começa que ele é meu pai, ele cuidou de mim o tanto que ele pôde, se ele errou, se ele deixou de errar, atire, aí entra outro evangelho, atire a primeira pedra quem nunca pecou, entende? Como que eu não vou ter essa... agora fugiu a palavra da minha cabeça, mas como que eu não vou ter essa empatia com ele se eu também erro, sabe? Eu sou humana, todos nós somos humanos, a gente erra, faz parte isso. Então eu tenho que buscar trabalhar em mim e perdoar. E aí foi quando eu perdoei e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe por quê? Porque eu me senti leve, tá? Então, assim,
se você quer que Deus te perdoe pelas coisas, pelos erros que você já cometeu na sua vida, por tudo, busque perdoar, tá? As pessoas ao seu redor que te fizeram mal, que te desejaram mal, que te prejudicaram, quem que é? E agora a gente entra pro perdão, acho que é um dos mais difíceis, pelo menos pra mim foi o mais difícil e eu tô nesse processo, então acho que caiu exatamente isso, a se perdoar, tá? Ontem eu tava falando com um seguidor, que é muito legal, inclusive, e a gente tava falando sobre isso, sobre se perdoar, inclusive ele tá na live. E ele tava falando isso, ele tava falando que é muito difícil pra se perdoar porque acaba se culpando muito. E pra quem não sabe, eu vivi e ainda se eu não me cuido, hoje em dia eu tô bem melhor. Ainda mais nessas últimas semanas que eu tive umas epifanias sobre a vida, eu tô melhor. Só que assim, se perdoar eu acho que é o pior de todos. Você olhar pro espelho e você falar, não, eu me perdoo, eu errei, eu fiz muito, muito errado muitas das vezes. Mas eu me perdoo e eu me permito ser a minha melhor versão a partir de agora e a buscar melhorar hoje e sempre. Eu acho que é isso que é o mais difícil. Realmente, é muito complicado. E eu tô nesse processo, então assim, não pense que, estamos todo mundo no mesmo barco, tá? E é isso que eu acho que esse evangelho, ele caiu como uma luva, tanto pra mim quanto pra vocês. Olhem no espelho, entendam que vocês só existem vocês. A sua pessoa, o seu ser, o seu espírito é único. Você é incrível por ser único, por ser esse filho de Deus maravilhoso que tá tendo a oportunidade de estar aqui na Terra para evoluir, para crescer, né? Então, busque tirar o maior proveito dessa experiência aqui na Terra, perdoando as pessoas ao seu redor, tá? Primeiramente. E também se perdoando. Aceite que você é humano, que você comete falhas, que você errou no passado, tá? E que você também vai errar alguma hora ou outra, porque é normal, porque a gente aprende quando a gente erra, entendeu? Isso é pra aprender, faz parte. Até engasguei. Mas entenda que isso é um processo e que isso faz parte. E aproveite esse processo. Curta esse processo, sabe? Antigamente eu ficava muito martelando nisso, sabe? Tipo, martelando isso na minha cabeça e não curtia esse processo. Hoje em dia eu tô bem mais tranquila, vocês não têm noção. Mas eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Uma coisa muito interessante. Tem duas maneiras de perdoar. A primeira é que a gente perdoa de coração, sinceridade. Que a gente nunca vai culpar a pessoa pelo que ela fez, sabe? Por exemplo, você perdoa a pessoa. Eu já passei isso. Pra quem não sabe, eu fui casada e no meu ex-casamento acontecia muito isso. Por exemplo, a gente brigava, aí eu me perdoava ele ou ele me perdoava, mas na primeira briga que a gente tinha, a gente se culpava pelo aquilo que a gente tinha perdoado. Isso não é perdão. Isso é uma camuflagem muito grande. E é muito feio ser assim, tá? É feio. Se você perdoa de verdade, você deve ter compaixão pela pessoa, você deve ter empatia, você deve ter amor, sabe por quê? Porque ela é sua irmã. Por mais que seja a pior pessoa do mundo, ela é a sua irmã espiritual. Porque todos nós somos irmãos. Esse é o primeiro tipo de perdão, que não é o perdão verdadeiro. Quer dizer, esse é o primeiro verdadeiro. O falso é esse que eu citei agora, que é o que a gente perdoa, mas aí joga na cara, o perdoa, só que daí a gente humilha a pessoa, porque a gente tá perdoando, então a gente se acha no direito de humilhar a pessoa, de pisar na pessoa, ou exigir coisas da pessoa só porque a gente tá perdoando. Isso é horrível. Nunca façam isso. Isso não é perdão. Se for pra perdoar pra ser desse jeito, então é melhor que não perdoa, porque é pior, sabe? Então, se você for perdoar, você tem que perdoar de coração. Olhar pra pessoa, falar, eu te perdoo, eu entendo que você erra, eu também erro. Atire a primeira pedra quem nunca errou. E desejar o melhor pra aquela pessoa. Acabei de ver um comentário aqui. Eu perdoo, mas quero longe. É errado? Não, não é errado também. Só que lembre-se sempre com respeito. Por exemplo, igual eu falei, eu já fui casada. E meu ex-marido me fez muito mal. Eu também fiz mal pra ele, né? Foi um relacionamento muito complicado. Mas eu perdoo ele. Perdoo mesmo. Só que eu quero ele longe de mim. Não quer dizer que eu vou ficar mandando mensagem e indo atrás. Não. Eu quero distância. No dia que eu terminei, eu falei, eu te perdoo, bate o canto, eu vou pro meu. Tu vive a tua vida, eu vivo a minha vida. E acabou. Só isso. Tá? E aí, pronto. Nunca mais ouvi falar e não quero isso. Porque eu sei que vai me fazer mal. Então,
tem sim perdões onde que você não deve conviver com outras pessoas, tá? Tipo, conviver com a pessoa que te prejudicou, porque às vezes não vai te fazer bem. Tem outros que você pode conviver, aí vai de você, tá? Estão falando que o som tá ruim, peraí. O som voltou ao normal, porque eu coloquei no 3G. Eu espero que esteja o som de boa, mas enfim. É isso, gente. Eu vou encerrar e eu vou ler alguns comentários. Eu espero que o som esteja de boa. Mas é isso. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por esse evangelho maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre. E que a gente possa perdoar as pessoas que cometem falhas com a gente. E que o Senhor possa nos perdoar. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Podem tomar água de vocês. E agora eu vou ler alguns comentários. Peraí, deixa eu arrumar o celular. Ó, Yakara, ultimamente venho tentando buscar algo bom em tudo e entender qual foi o aprendizado de ter passado aquela situação. Entender que Deus colocou aquela pessoa naquele momento para nos ajudar na reforma íntima. Com certeza, exatamente isso. Nada é por acaso. Se a pessoa também falhou com você, é porque algum aprendizado você tem que tirar disso. E às vezes o aprendizado é o perdão. É você aprender a perdoar, sabia? Então, aqui a gente fala que é uma escola, porque realmente é uma escola. A gente aprende a cada segundo. Igual eu falo, eu aprendo com as músicas que eu escuto, com os desenhos que eu assisto, com as pessoas que eu convivo, com as coisas que eu vejo na internet, qualquer coisa. Com qualquer coisa, você pode aprender alguma coisa. Até com esse ser humaninho ali que tá dormindo, por exemplo, você pode aprender alguma coisa. Ser humaninho não, né? Ser canino. Ser humaninho, acho que deu um erro aqui. Tchau. Mas enfim. É isso, gente. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, eu tenho dificuldade de me perdoar também. Sim, a gente se perdoar é bem complicado. Perdoar é necessário, sim. Se perdoar é pedir perdão. E perdoar faz muito bem, com certeza. Eu acho que é uma libertação, sabia? É uma maneira de libertação. Totalmente. É bem difícil mesmo perdoar, mas é muito necessário pra nossa alma e pra nossa evolução. Claro, claro. Porque aí você se questiona. Se eu não consigo nem perdoar alguém, ou a mim mesma, como que eu quero ter autocontrole? Como que eu quero evoluir? Como que eu quero ter equilíbrio? Entende? A gente se cobra a perfeição. Exatamente. A gente tem que ser sempre perfeito. E nossa, e se não sair do jeitinho que a gente quer, paft, a gente fica mal. E não pode. Tem que estar sujeito ao erro e faz parte. Tem que tentar sim fazer se esforçar pra dar o melhor de si. Mas quando não dá, não tem problema, faz parte, é um processo e a gente aprende.